Neste vídeo eu quero comentar com vocês sobre uma matéria que saiu na revista Military Watch Magazine, falando que o Hezbollah tem infligido perdas gigantescas às tropas israelenses. Essas perdas são as maiores em mais de 46 anos, em mais de 4 décadas. Ou seja, as Forças Armadas de Israel nunca perderam tantos soldados como agora, embora ninguém saiba disso. Ninguém comenta sobre isso. Aconteceu de novo. Novos ataques terríveis de Israel contra o sul do Líbano. Inúmeras aldeias na região de Tiro, histórica região de Tiro, foram bombardeadas. Algumas estão simplesmente desaparecendo. Ainda que o mundo pressione Israel, simplesmente mostra que não aceita a pressão e que tem o seu projeto. Está além do bem e do mal, acima de tudo isso. E não se importa com o que o mundo pensa. Por certo que a qualidade da pressão ainda é insatisfatória. O grau ainda é impreciso. Importa que o mundo pressione muito mais. Mas pressione mesmo. Só que não vemos esses movimentos em nenhum governo atualmente do mundo civilizado. Vamos lá, fica comigo aqui até o final, porque tem informação. É muita gente. E houve ataque. Ora, olha só. Foram 39 ataques do Hezbollah nas últimas 18 horas. 39 ataques. Mas não foi um ataque, cada ataque um tiro, um míssil, um foguete, um drone. Não. Enxurradas de foguetes e de drones. Mísseis, ou seja, foram muitas centenas e centenas de vetores que atingiram tropas, locais de comando, posições no território israelense, posições que marcavam o avanço, ou tentativa de avanço, das tropas israelenses no território libanês. Uma data importante em termos de resposta da resistência libanesa, embora, novamente, o povo libanês chora pela agressão covarde a civis no sul do Líbano, no centro do território e também em Beirute. Bom, segundo a publicação militar Watch Magazine, a MWM, o Hezbollah aumentou significativamente o número de ataques com drones FPV contra os equipamentos e também as tropas das IDF. E a publicação fala que esses ataques são os maiores feitos pela resistência libanesa desde a década de 80. Segundo diversos relatos de fontes israelenses, tá? As recentes perdas das forças terrestres são sem precedentes desde pelo menos os anos 80, quando enfrentaram o exército árabe sírio e grupos de milícias locais no Líbano durante a guerra anterior. Os tanques israelenses são amplamente adaptados para combate contra atores não estatais, além de sistemas de guerra eletrônica projetados para interferir em sinais de drones. Alguns estão equipados com sistemas de proteção ativa Trophy, originalmente desenvolvido, claro, para interceptar mísseis e foguetes antitanque, mas que em versões recentes também possui capacidade antidrone. Isso segundo a MWM. A revista acrescenta que, embora o uso generalizado de drones FPV controlados por rádio e fibra ótica tenha complicado significativamente a guerra móvel para ambos os lados na Ucrânia, as táticas do Hezbollah combinam táticas militares de guerrilha e táticas convencionais, sendo amplamente baseadas nas táticas defensivas da Coreia do Norte, o que permite ao Hezbollah defender relativamente pouco de veículos blindados. Segundo a revista, em vez disso, o Hezbollah depende de aeronaves não tripuladas e infantaria com capacidade antitanque, bem como de uma ampla gama de artilharia
foguetes e mísseis balísticos implantados em uma vasta rede de fortificações subterrâneas. Isto, gente, é o que está levando Israel à derrota militar. Importa ressaltar que o primeiro-ministro, o Bibi Netanyahu, expressou recentemente condolências frequentes pelas mortes de soldados das IDFs no sul do Líbano. Enquanto isso, especialistas militares que analisaram as táticas de combate do Hezbollah observam que o número significativo de casos elas levam os soldados israelenses ao pânico generalizado e até mesmo a abrir fogo contra os seus próprios companheiros. Para e pensa. O que o Hezbollah está fazendo com as tropas que tentam avançar sobre o sul do Líbano? Estão gerando um pânico tão grande nesses soldados israelenses que alguns disparam contra os próprios companheiros. Isto é alucinação. Bem, e o que aconteceu no dia de hoje? Para falar antes disso, dos ataques cruéis contra Nabatie e o Baalbek, ataques aéreos israelenses, que atingiram essas duas localidades, incluindo o bairro de Al-Hawa, danificando vários edifícios. Outros bombardeios foram relatados em Nabatie Al-Fauca, onde um jovem foi morto, enquanto outro morreu em um ataque na cidade de Sir al-Gabiei. Mas duas mortes foram relatadas em Shokini. Intensos ataques aéreos contra aldeias em Tiro também têm levado muita gente à morte ou a ferimentos graves. Calcula-se em centenas o número de feridos nos últimos ataques israelenses. E ataques aconteceram a noite inteira. Durante a noite, na madrugada e ao amanhecer. Em Al-Bazourieh, houve uma pessoa que foi morta com os ataques e outras 9 ficaram feridas. Apenas um edifício. Uma pessoa morreu e 9 ficaram feridas. E aí, quando houve a operação de resgate, enquanto as equipes de emergência procuravam um civil que estava desaparecido nos escombros, se pensava que ele estava soterrado, a infraestrutura sofreu novos ataques israelenses. Bombardeios constantes têm acontecido nas fronteiras, nas aldeias fronteiriças também. Também há relatos, em alguns casos, não foi o caso de hoje, de que quando a defesa civil vai tentar fazer o resgate, também elas são atacadas. Hoje aconteceu apenas em um local, pelo menos. Várias aldeias do sul do Líbano, várias aldeias na fronteira estão sendo completamente destruídas. Bem, importa falar também sobre Bint Jbeil, uma pequena cidade. Uma pequena cidade que está sendo totalmente esmagada, destruída pelos mísseis israelenses. E aí, a resistência começou a responder ainda na madrugada, por volta da 1 da manhã. Realizou uma série de operações visando as forças de ocupação israelense, porque podemos chamar assim, porque elas estão no Líbano para ocupar. Também ataques contra a infraestrutura militar, enquanto defendia o Líbano de uma invasão que insiste em continuar, que ainda está em curso, embora o espaço negado para isso vem sendo imposto pelo Hezbollah o tempo inteiro. Israel está dentro do território libanês, mas não consegue avançar. Então por que o Hezbollah não ataca essas tropas que estão... Porque não precisa. Porque pode esperar para entregar armadilhas para o avanço israelense. Os ataques, as operações se concentram em ataques precisos com drones de mão única e enxame de drones FPV, que tem como alvo ativos e forças militares israelenses. Isso aconteceu muito nessa noite. Eu disse para vocês, foram 39 ataques. 39 ataques do Hezbollah. 39 com drones FPV, que visaram múltiplas posições das tropas de ocupação, no total de 6 alvos, foram atacados apenas no começo da manhã, por drones FPV.
e que atingiram alojamentos das tropas israelenses no quartel de Iftar. Também atingiram uma reunião de tropas na base de Beit Hillel. E as pessoas não entendem. Veja, era um alojamento das tropas israelenses que foi atacado. Eles falam em um evento sensível. Ora, mas quando se olha para o local, o que se vê é destruição. Como as pessoas que estavam no alojamento estão vivas, estão apenas feridas. Bom, isso é outra história. A mesma coisa vale para uma reunião de tropas na base de Beit Hillel. Neste caso, a base não foi totalmente destruída. Mas há setores onde estavam especialmente soldados que espanta a qualquer um presumir que dali não tenha saído soldados com baixas fatais. Aqui não há torcida para isso. Aqui há apenas o espanto em relação a essa capacidade do soldado israelense de ficar apenas ferido diante de ataques brutais. Os drones FPV também atingiram tropas israelenses em Kiryat Shimona, aí já dentro do território israelense. Olha o Hezbollah aí. Não se limita apenas a fazer ataques ao avanço de Israel, como também ataca o território do norte israelense, com drones, com mísseis e com foguetes. Uma sala de controle de fogo e uma tenda de operações perto das posições de artilharia em Kfar Gilad também foram atacadas. Uma sala de comando e controle e uma tenda de operações no quartel de Kfar Gilad. Um centro de comando e controle e uma tenda de operações no assentamento de Margaliot, atacados. Tudo isso atacados de maneira brutal pela resistência libanesa. A situação foi tão séria, se a gente olhar, por exemplo, para as 8 horas da manhã, aconteceram 4 ataques entre as 8 e as 9 horas da manhã. Às 11 horas, aconteceu um ataque às 11 horas e 5 minutos ao quartel de Kiryat Shimona, com uma grande quantidade de drones. Às 11h15, o quartel Avin foi alvo de um enxame de drones de ataque unidirecional. Às 11h45, um grupo de soldados das forças de defesa israelense foi atacado novamente, foi atacado em Shomeira por drones de ataque unidirecional. Às 11h55, um grupo de soldados foi atacado com uma salva de foguetes em Gilad. Então, na mesma hora, são vários ataques diferentes. E alguns desses alvos são atacados posteriormente. Daí a grande quantidade de baixas que não se fala a respeito, mas que é real. Ao mesmo tempo, o Netanyahu insiste em continuar a bombardear o Líbano. Entende que não haverá nenhum tipo de acordo de cessar-fogo que contemple os interesses de Israel, porque os interesses de Israel não passam pela paz, pela convivência pacífica com seus vizinhos, mas pela ideia de ocupar, de anexar, de aumentar, de formalizar o tal do grande Israel, que só existe na cabeça de gente doente. E todo sionista já é doente, que dirá o sionista messiânico, que é o caso, por exemplo, do Netanyahu, de Wall Street, e de muitos outros em Israel, e também nos Estados Unidos e outros locais do mundo. Bom, o que a gente está vendo no terreno aqui? A gente está vendo uma tentativa de anexação por parte do Estado de Israel, e o Netanyahu está pouco se importando com a pressão que o mundo inteiro exerce, porque é uma pressão arame liso, que não fere, não causa dor. É uma pressão simbólica, nada além disso, que não consegue deixar de ser simbólica. Ele parece ter o direito a fazer tudo, cometer todo tipo de crime, que no máximo vai receber uma pressão simbólica. Ninguém corta relações com Israel, ninguém tem coragem para fazer isso, diga-se. Nenhum ator global estatal tem coragem para fazê-lo. E também, tampouco estão preocupados de verdade com os civis
que estão morrendo no Líbano neste momento, assim como não estavam preocupados com os civis que estavam morrendo na faixa de Gaza anteriormente e que também seguem a morrer neste momento. Assim como não se preocupam com aqueles que estão morrendo na Cisjordânia. Ninguém se preocupa. E ele continua com seu plano. Então, ao contrário do que pensa o governo libanês, a única salvação é o Hezbollah. O Hezbollah não é o problema. O Hezbollah é a solução, porque se não fosse pelo Hezbollah, Israel já teria tomado todo o sul do Líbano. Já teria avançado, até porque tentou avançar após o rio Litani. O que significa isso? Que as tropas israelenses já poderiam ter tomado até mesmo a capital libanesa. Isso só não aconteceu por causa do Hezbollah. Ao mesmo tempo, veículos independentes relatam que as baixas israelenses são as maiores desde a década de 80, em virtude do tipo de combate exercido pela resistência libanesa. É isso, gente. É isso.